Bom, irmãos, eu queria compartilhar com vocês essa mensagem que Deus colocou no meu coração, o jeito que Deus falou comigo, como Ele queria falar com vocês, foi muito interessante. E eu queria contar detalhadamente como isso aconteceu, mas para a gente ganhar tempo, eu vou apenas resumir. Desde o ano passado, meu pai já tinha me convidado para pregar hoje, e eu estava com uma mensagem no meu coração. Eu fui, preparei, escrevi, já pensei nos louvores, já tinha até falado com o pastor. E os dias foram chegando, estava chegando hoje, e eu fui sentindo no meu coração que não era aquilo que Deus queria falar conosco essa noite. Não era o momento. E domingo passado, quando eu fui dormir, eu falei: Pai, se esse sentimento realmente vem do Senhor, me fala amanhã, até amanhã, o que o Senhor quer falar com a tua igreja. E eu já tinha feito plano, já estava tudo escritinho, tudo certinho, os louvores. E na manhã seguinte, Deus me deu essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje. Deus falou comigo e confirmou através de sonhos, através de outros irmãos, através de vídeos. E depois, se você quiser, eu queria muito compartilhar com você como foi. E antes de entrar nessa mensagem que hoje Ele quer compartilhar, eu queria só que nós entendêssemos isso. Às vezes a gente faz planos, mas a última palavra é de Deus. Eu já estava todo com o esboço certinho, era o meu plano falar aquilo, mas Deus falou: não, agora não. Eu quero que você fale sobre outra coisa. E outra coisa é que Deus nos ouve e nos atende. Como eu senti a presença de Deus naquela segunda. A oração que eu fiz domingo à noite, na segunda Ele me respondeu e Ele foi confirmando. Então, irmãos, o Senhor te ouve. O Senhor ouve as suas orações, amém? Mas vamos lá para a mensagem. E essa mensagem, toda vez que eu estou aqui, eu tenho muito temor, é muita responsabilidade estar aqui, ser instrumento de Deus. E essa mensagem, eu acredito que seja bem difícil de compartilhar. Primeiro Deus falou comigo e foi pesada, foi difícil, mas eu sei que é para o nosso bem. É uma mensagem de alerta. É algo que Deus quer falar com a sua igreja. E eu acredito que tudo começou num dia em que eu estava assistindo um vídeo. Eu estava mexendo no celular e me apareceu um vídeo. E nesse vídeo, um rapaz, ele parava pessoas na rua e fazia entrevistas. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo. E a pergunta que ele fazia para as pessoas era: qual religião você não seguiria de jeito nenhum? Vocês já viram esses vídeos? Eu não sabia que era uma trend. Que as pessoas paravam as pessoas na rua, são várias pessoas, tem vários vídeos desse circulando na internet. E esse vídeo que veio até mim, a pessoa respondeu que ela não seria crente. E aí eu fui descobrindo que tem vários, e eu passei horas assistindo aqueles vídeos. E aqueles vídeos me chamaram muita atenção, porque a maioria das pessoas responderam que elas não seriam crentes. Elas não seriam evangélicas. E aquilo me doeu muito, muito o coração. E eu queria só compartilhar com vocês algumas respostas das pessoas. Por que você não seria crente? Porque eles são proselitistas. Eles não seguem as regras que eles mesmos pregam para os outros. Por quê? Por que você não seria crente evangélico? Porque dentro da igreja existem muitas pessoas ruins. Por isso eu saí. Eu era pastor. Hoje em dia eu não confio em mais ninguém dentro da igreja. O relato de um pastor. Por que você não seria crente? Porque a religião, a igreja é uma forma de controle em massa. E olha, funciona. Porque tem gente que nem vai para a igreja e peca menos do que as pessoas que estão na igreja. Porque um dos motivos que eu saí da igreja de crente foi porque tudo que eles pregavam era em torno do dinheiro. Porque aquele povo é chato demais. Porque eu vejo no meio evangélico algo que não me conforma. Você pode me dar um exemplo? O entrevistador perguntou. Eles são muito materialistas. Eu já tentei. Eu já frequentei, eu falo por conhecimento de causa. Mas não deu, eu saí. Por quê? Porque você não seria crente? Porque é muita condenação, muito julgamento. Porque, na minha opinião, a igreja foi criada para circular dinheiro e poder. Eu não vejo amor nem bondade. É por controle. Por que você não seria crente? Porque eles pregam o ódio. Por que você não seria crente? Porque eles não seguem a Bíblia. A iniciativa até que é boa.
mas não é praticada. 2 mulheres das quais eu estava assistindo nesse vídeo responderam que elas eram crentes. E aí ele perguntou assim, ele sempre perguntava qual era a religião que eles seguiam e por quê. E essas 2 disseram que eram evangélicas. E ele perguntou, e por quê? Por que você segue essa religião? E elas responderam, porque lá dentro da igreja eu consegui várias coisas das quais eu queria. Eu conquistei muitos bens. Outra resposta, porque eu me sinto bem lá. Você encontra cura, você conhece pessoas, você se sente bem na igreja. Essas foram algumas das respostas que mais me chamaram a atenção e eu quis compartilhar com vocês. Eu não sei qual foi o sentimento que inundou o coração de vocês enquanto vocês ouviam isso. Mas de todo o meu coração, quando eu assisti aqueles vídeos, eu caí no choro. Esses relatos, isso me gerou muita angústia. Muita tristeza no meu coração. E talvez você possa dizer, mas Stephanie, eles estão generalizando. Não são todas as igrejas que são assim. E eu concordo, isso é verdade. Eles estão generalizando, não são todas as igrejas que são assim. Mas irmãos, essa é a imagem que hoje a igreja tem. Essa é a imagem que as pessoas de fora têm da igreja. Hoje, se você fala que você é evangélica, as pessoas já te olham com olhos estranhos. Já geram uma repulsa se você fala que você é cristã, que você é evangélica. E aí talvez você diga, mas Stephanie, a própria Bíblia diz que nós seríamos perseguidos, que nós sofreríamos preconceitos? Sim, por fazer a vontade de Deus, por pregar a justiça. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando, infelizmente, do mau testemunho que a igreja está dando. E sim, eu sei que existem os seus remanescentes, mas esse é o senso comum que hoje a igreja tem para as pessoas aí do mundo. E uma coisa que mais me pesou no coração é que para mim essas respostas, eu não acho que eles estão falando absurdo. Eu acho que eles estão falando o que eles estão vendo. É isso que eles estão vendo. E outro sentimento que me gerou dentro do coração, sabe o que eu senti? Eu senti culpa. Eu pensei, a culpa é minha. A culpa é minha. A culpa é nossa. Nós, o que nós estamos fazendo? Porque sim, irmãos, eu não creio que nós igreja missionárias aqui, vocês que eu conheço, nós não somos esse tipo de igreja. Nós não somos. Mas o que nós estamos fazendo para que a gente possa fazer com que as pessoas enxerguem a igreja, a noiva de Cristo, adornada, que era para ser vista como santa, como aquele povo escolhido para levar amor, justiça, paz para os perdidos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos calados? Nós estamos com medo, coagido? E talvez você pense, Stephanie, Deus não precisa de defesa. Mas Ele conta comigo e com você para sermos suas testemunhas. Ele conta comigo e com você para mostrar que Ele veio aqui na terra, que Ele morreu por mim e por você, e que Ele ama esses pobres perdidos, e que nós também somos necessitados assim como eles. A graça nos alcançou. E o que você tem feito com isso? Isso gerou muito temor, muita tristeza, me gerou um sentimento de culpa. Hoje em dia nós vemos 2 polos, aquelas pessoas que são extremamente religiosas, e nós vemos aquelas pessoas que pregam tanto a libertinagem, estão falando coisas que quando a gente vê, a gente se revolta. Igrejas pregando heresias, e talvez você pense e você fale, mas eles vão pagar por isso, eles vão mesmo. Vai chegar o dia em que Deus vai separar o joio do trigo. Mas sabe o que me preocupa? As pessoas, as massas que estão sendo enganadas, que estão sendo levadas por ventos de falsas doutrinas. Mas nós, eu e você, estamos aqui todo domingo, toda quinta, todos os dias sendo ensinadas sobre a verdade, sobre a palavra verdadeira. E o que nós estamos fazendo? Muitas vezes estamos nos calando. Quando a gente fica quieto, é como se nós fôssemos coniventes.
Se as pessoas olham para os seguidores de Cristo e veem esse tipo de atitude, vocês acham que as pessoas vão se interessar por se aproximar de Jesus? Se os seus seguidores são dessa forma, eu não vou querer conhecer o líder de tudo isso. E é isso que gera muita tristeza no meu coração. As almas que estão se perdendo enquanto eu e você estamos acomodados. Estamos vivendo em silêncio. E a minha oração nessa noite é que nós deixemos de ficar no comodismo e no silêncio, que nós possamos abrir a nossa boca em oração, em arrependimento, porque nós somos a noiva de Cristo. Mas a imagem que o mundo tem hoje, em 2025, é completamente diferente que Cristo gostaria que nós fôssemos, que nós tivéssemos. E por quê? Eu acredito que a culpa é minha. Oséias 4:1. Oséias 4:1. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição e mentira, assassinatos, roubo e adultério. Ultrapassam todos os limites. O derramamento de sangue é constante. Por isso a terra está seca e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar perecem. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A humanidade está sendo destruída porque falta conhecimento de Deus. Nós que somos o povo de Deus estamos falhando em conhecer a Deus, e as consequências disso nós vemos em todas as esferas do mundo. Aqui está dizendo que até os peixes do mar perecem, as árvores perecem, as pessoas perecem, porque o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu e você, que éramos para ser luzes, que éramos para ser os detentores do conhecimento de Deus, era para nós estarmos em todas as esferas da sociedade, fazendo a diferença. No campo da arte, da política, da economia, da saúde, da educação. Mas onde nós estamos? Existem pesquisas falando que nós somos a maioria, e que os dados dizem que isso só vai aumentar. Será mesmo? Porque olhando para os resultados não parece. Onde nós estamos? O que a gente está fazendo? E aí eu pensei, nossa, parece que nós estamos como cavalos que usam aquele objeto. Eu fui pesquisar, o nome são antolhos. Parece que nós estamos perdendo toda a visão periférica do que está acontecendo no mundo. Só que a gente está usando aquele objeto e não olhando para frente, para Cristo, não sei. Mas parece que a gente está com aquele objeto e olhando só para nós. A pregação que a Sam falou é justamente isso. Nós estamos como um mar morto, que só recebe, que só inspira e não expira. O mundo está como está por minha culpa. Eu me coloco dizendo que eu estou sendo culpada. 1 Pedro 3,15. Durante a mensagem eu vou trazer alguns versículos que mostram que Deus contava conosco. Porque nós fomos chamados para sermos sal e luz. Nós fomos chamados para levar libertação aos cativos. Não foram os ímpios, fomos nós. 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Você tem santificado Cristo como Senhor no seu coração? Olha só. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Olha só, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança de vocês.
Mas hoje em dia, infelizmente, quantas pessoas dentro da igreja não conseguem formular uma resposta, uma ideia concisa do porquê seguem Cristo? Qual é o plano de salvação? Não conhecem a Bíblia, estão dentro da igreja, mas não conhecem a Deus. Sendo que Paulo já falou que nós éramos para ser como cartas vivas. Nesse exato momento, pessoas inteligentíssimas, irmãos, estão gastando as suas vidas para lerem a Bíblia. Só que não para serem transformados por ela, para refutar ela. Muitas pessoas inteligentíssimas estão se debruçando na Bíblia para transformar a Bíblia, para atualizar, para mudar a Bíblia. Enquanto eu e você nós não nos deixamos sermos transformados pela Bíblia. Em Salmo 119, 97, Salmo 119, verso 97 fala: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Os mandamentos estão sempre com ele. Eu tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois eu medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Por que a gente está como a gente está? Porque nos falta conhecimento. A gente não encara a Bíblia como a própria palavra de Deus. A gente não ama mais a Bíblia. A gente não lê mais a Bíblia. A gente deveria comer a Bíblia. Não dá para sobreviver de versículo do dia. Me desculpem, irmãos, mas não dá para sobreviver de versículo do dia, em que você lê lá quando você acorda e na metade do dia você já nem se lembra mais qual que foi o versículo. Porque ok, se você lesse e realmente meditasse naquele versículo o dia inteiro e deixasse ser transformado por ele, mas não. Nós deixamos de ter zelo pela palavra de Deus. Nós deixamos de ter fome pela palavra de Deus. A minha pergunta é: imagina um cenário em que a partir de hoje entrassem exércitos nas casas, nas igrejas e queimassem todas as Bíblias de papel existentes. A partir de hoje não tem mais Bíblia. E também no aplicativo todos fossem excluídos. Como isso afetaria a sua vida? Isso afetaria a sua vida? Como você se sentiria? O quanto da Bíblia tem na sua mente? O quanto da Bíblia tem no seu coração? Você sentiria falta ou nada mudaria? Era para nós lermos a Bíblia e as pessoas lerem a Bíblia através das nossas vidas. Isso é muito dito, as pessoas leem a Bíblia através das nossas vidas. Acontece que as pessoas estão lendo tudo em nós, menos Cristo, menos o Evangelho. As pessoas, elas aprendem pelo exemplo. A melhor forma de você ensinar uma criança ou de você até ensinar um adulto é você dando o exemplo. Que exemplo que a gente está dando para as pessoas? Que tipo de carta viva você está sendo? E olha só que advertência que Jesus nos fez. Nos deu, deixou lá na tua palavra em Mateus 23:15. Mateus 23:15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês percorrem terra e mar para converter uma pessoa e quando conseguem, fazem dela um filho do inferno 2 vezes pior do que vocês. Que advertência pesada. Que difícil isso. Ai de vocês, mestres da lei. Vocês percorrem a terra, mar, para converter uma pessoa. Quando conseguem, fazem dela um filho do inferno 2 vezes pior do que vocês. Jesus criticou os fariseus por suas práticas de conversão que não eram genuínas. Não tinha amor. Não tinha preocupação genuína com as almas. Zacarias 4:6. Na parte B, na linguagem ARC, Almeida Corrigida, Almeida Revista Corrigida. Zacarias 4:6, parte B.
Não por força, nem por violência que vocês vencerão, mas pelo meu espírito. Hoje em dia a gente vê de tudo, todas as táticas, todas as estratégias tentando pegar várias pessoas para entrar dentro da igreja, mas o que está faltando? O Espírito Santo de Deus, o arrependimento genuíno. É usado de bênçãos, de promessas de bênçãos. Outros usam o medo do inferno. Não é nem sobre Jesus, é sobre o medo. Mas falta o verdadeiro evangelho. E aí talvez você esteja se perguntando: Stephanie, por que você está falando tudo isso para nós, que não somos a igreja que se encaixa nisso que você está falando? Porque eu realmente espero que nós possamos ter um choque de realidade do que está acontecendo aí por fora. Que a gente possa olhar e falar assim: meu Deus, eu preciso fazer algo perante a isso. Onde eu tô? Eu preciso ser uma carta viva dentro da minha casa, dentro do bairro que eu tô, dentro da minha igreja, dentro do trabalho, dentro do trânsito. Eu quero muito, irmãos. O Espírito Santo tem me chacoalhado para que eu possa abrir os meus olhos para a realidade que está na humanidade. E essa é a minha oração, para que eu e você essa noite possamos ter um choque de realidade, para que eu e você possamos nos colocar de joelhos e se arrepender. Antigamente, os profetas Jeremias e Isaías, por exemplo, eles não só denunciavam os pecados, eles não só apontavam os dedos. O que eles faziam? Eles se rendiam, eles rasgavam as suas vestes, eles vestiam roupas de pano, eles pegavam as brasas e colocavam nas cabeças deles como forma de arrependimento. Eles se colocavam na brecha e pediam perdão pelo pecado. Eles se colocavam ali como eles também. Mas o que nós, muitas vezes fazemos é só apontar. E a gente não faz como esses profetas que faziam, que ficavam lá e intercediam pelo povo. Jeremias 2:13. Jeremias 2:13, o que diz lá? Olha só essa advertência. Que um dos profetas foram levantados para falar para o povo que Deus precisava que eles ouvissem. Jeremias 2:13. Foi? Não foi. Jeremias 2:13. Isso. Olha só. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a minha fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Versículo 19. O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, declara o soberano, o Senhor dos exércitos. Irmãos, eu realmente acredito que um dos motivos do resultado de tudo que nós estamos vivendo é porque está nos faltando o temor do Senhor. Nós perdemos o temor ao Senhor. E temer a Deus, prestem atenção, o que é temer a Deus? O que é isso? O que nós perdemos? Temer a Deus significa profundo respeito, reverência e admiração por Ele, reconhecendo a sua santidade, poder e autoridade. Temor não é um medo paralisante, mas uma atitude de humildade e submissão, acompanhada de um desejo de obedecer e agradar a Deus. É um desejo de obedecer e agradar a Deus. É um desejo de adorá-lo. É um desejo de respeitá-lo, de estar com Ele, de dar tudo que eu tenho. Mas hoje a gente tem visto em muitas igrejas, e às vezes até nós mesmos, eu mesma, quantas vezes estou dentro da igreja e não dou a reverência que Ele deveria? Quantas vezes eu estou dentro da igreja, mas eu não canto como eu deveria? O Rei dos Exércitos está aqui, querendo ouvir a sua adoração, mas às vezes eu estou cansada demais, vou ficar aqui sentada. Hoje está chovendo. Tudo é mais interessante. Vamos orar, irmãos?
pega lá o celular, dá aquela olhada no WhatsApp, no Instagram. A gente perdeu o temor do Senhor. A gente está aqui, mas as nossas mentes não estão aqui. A gente não tem a consciência de que o Santo, Todo-Poderoso, Rei dos Exércitos, nós nos reunimos aqui para adorar a Ele. Mas a gente não aproveita o tempo que a gente tem. A gente perdeu o temor na nossa vida. Eu sou apaixonada pelo fato de nós termos a presença de Deus 24 horas por dia. A onipresença de Deus, onde quer que eu esteja, Ele está comigo. Eu me sinto amada, eu sou muito grata por isso. Mas se tem um sentimento que também deveria ser gerado dentro de mim, devia ser o temor. Porque onde quer que eu tô, onde quer que eu esteja, Ele também está. Mas eu não tenho consciência disso. Eu não tenho consciência de que Deus está comigo no meu quarto. Eu não tenho consciência de que Ele está comigo enquanto eu mando aquela mensagem, enquanto eu assisto aquele vídeo, enquanto eu falo com a pessoa daquele jeito. Eu estou aquém da presença de Deus. Eu não temo Ele mais. E Deus, nesse versículo que eu falei, Jeremias 2:13, Ele fala que o povo cometeu 2 crimes. O primeiro, eles me abandonaram. O outro, Ele diz, cavaram as suas próprias cisternas. Ou seja, a gente está achando que a gente dá conta do recado. A gente está achando que a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente deixa Deus de lado, a gente fala assim, peraí, só um pouquinho que agora eu sei o que eu estou fazendo. A gente está confiando demais na nossa própria sabedoria, nos nossos sentimentos e nos nossos achismos. Eu sei mais do que Deus. É isso que está acontecendo. E a gente faz isso nas formas mais sutis possíveis sem perceber. Olha o que diz em Provérbios 3:5. Provérbios 3:5 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Meu Deus, como eu peço para que o Espírito Santo me ajude. Porque eu, irmãos, tenho a tendência de achar que eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu sei o que eu estou fazendo. A minha opinião é a certa. Mas como eu preciso pedir para o Espírito Santo me mostrar todos os dias que eu não sei nada. Que eu preciso dele, que eu nada sou, que eu nada posso fazer sem ele. E olha só, aqui diz que se eu confiar nele, isso me dará saúde. Saúde aos meus ossos. Está me faltando saúde. Será que não está nos faltando saúde porque a gente está confiando demais em nós mesmos? Pegando cargos pesados demais? Quando seria tão mais fácil soltar. Confiar nele. Provérbios 9:10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Estamos como estamos porque perdemos o temor, perdemos a sabedoria. O santo aqui refere-se a Deus. Conhecer a Deus é mais do que ter informações sobre Ele. Eu sempre falo isso e sempre vou falar. É ter um relacionamento íntimo e profundo com o Criador. Conhecê-lo cada vez mais sem se saciar. Eu quero cada vez mais. Eu quero conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Eu não posso achar que já está bom. É mais e mais e mais. A Bíblia ela nos traz vários exemplos de pessoas que foram obedientes a Deus, tementes a Deus, e por isso uma nação inteira, um povo inteiro foi abençoado. A gente viu aqui na pregação que minha mãe fez semana passada. Quantos estavam aqui? Quem não estava, não assistiu, depois assiste. Nós vimos o quanto aquele povo do Egito foi abençoado por causa da obediência de José. A gente vê o quanto o povo foi abençoado por conta da amizade de Abraão. O quanto ele tinha um relacionamento com Deus. E o quanto as pessoas... Algo que me chama muita atenção, depois vocês olhem lá. Ló foi salva, a família de Ló foi salva por amor que Deus tinha a Abraão. Tem um versículo que está escrito lá.
Por amor a Abraão, Ló e sua família foram salvos da destruição que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Então, muitas vezes, irmãos, nós deixamos de sermos canais de bênçãos para outras pessoas, porque está nos faltando temor, a obediência. Deus conta comigo para ser sal e luz, para amar, para doar. E por que eu digo que a culpa é minha? 2 Crônicas 7,14. Esse versículo me saltou aos olhos essa semana. Eu acho muito, muito, muito interessante, muito precioso esse versículo. Mas eu nunca tinha visto ele com esses olhos, que fala o seguinte. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos ler comigo? Todos juntos. Eu quero que nós possamos ler mais uma vez esse versículo todos juntos. 3, 2, 1. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus está falando que se quem orar? O seu povo. Quem se arrepender? O seu povo. Quem se humilhar? O seu povo. Quem buscar a face de Deus? O seu povo. Quem é o povo de Deus aqui? Sou eu e você. Por que a terra está como está? Porque eu e você estamos gastando as nossas orações, pedindo tudo, menos aquilo que Ele pediu para que nós pedíssemos, para que nós orássemos. Nós estamos preocupados com tudo, menos em se arrepender de fato pelos nossos pecados e pelos pecados da humanidade, pedindo o favor de Deus. Eu quero tanto, irmãos, eu quero tanto ser transformada por essa palavra. Eu quero tanto, irmãos, que o meu relacionamento com Deus não seja só visando o meu bel prazer. Que as minhas orações sejam as orações que Deus quer que eu faça. Sabe, irmãos, teve uma vez que eu falei assim para Deus: Deus, eu não quero dinheiro. Eu não quero me casar e ter filhos. Eu não quero ter o meu passaporte todo carimbado. Se um dia eu amar tudo isso mais do que eu te amo, eu não quero. Eu já falei para ele, um dos meus maiores sonhos é ser mãe. Como eu quero ser mãe. Mas eu tenho tanto medo de um dia amar tanto meu filho mais do que amar Deus. E eu falei: Deus, se for para isso acontecer, não deixa. Eu não quero. Eu não quero que nada sente no trono do meu coração que não seja Ele. Só que eu preciso aprender. Eu preciso pedir todos os dias: Espírito Santo, me ensine a não amar o meu pai e a minha mãe mais do que eu amo o Senhor. Me ensine a não amar mais a minha imagem, a minha vida, a minha casa, o meu bem-estar mais do que eu te amo. Só que a gente está gastando as nossas orações, a nossa saliva, o nosso tempo, pedindo tudo, menos para ser transformados por Deus, menos para amar mais Ele, menos para ser usado nessa geração. Eu quero muito ser uma voz nessa geração, uma voz na minha família, uma voz nessa igreja, uma voz nesse mundo. Mas isso não vai acontecer se eu não fazer esse versículo ser uma verdade na minha vida. Se a gente não se arrepender. E aqui, irmão, chega um ponto muito crucial. Eu tive um sonho com hoje. Depois eu conto para vocês. E eu tinha esquecido desse sonho. E na semana eu lembrei. E quando eu tive esse sonho, e eu acordei e eu falei assim: nossa, não foi um sonho normal, assim. A gente sabe. Deus queria falar comigo através daquele sonho. E eu sonhava que era hoje. E eu estava aqui,
ministrando a palavra, e a igreja estava completamente dispersa. Eu estava aqui tentando falar, irmãos, tipo assim, ei, e vocês estavam conversando assim, muito. Ninguém olhava para frente, vocês estavam, a palavra era distraídos. E eu também me distraía, eu não conseguia seguir uma linha de raciocínio, e eu pegava meu celular, eu me perdia nas coisas, a gente estava distraído. E aí, teve um versículo, quando eu acordei eu lembrava do sonho inteiro, isso é muito raro, comigo é muito raro, normalmente eu não me lembro em detalhes. Teve um versículo que estava no meu sonho, que era o principal, que era para nós nos sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo e ele fugiria da gente. E de uma forma sobrenatural, que eu creio que foi Deus que estava ministrando e confirmando no meu coração, na segunda-feira, depois da oração que eu fiz no domingo, pedindo para que Deus falasse o que Ele queria falar com a gente, no meu celular, o versículo do dia era esse. Só que no celular de mais ninguém do YouVersion, que tem YouVersion, era esse versículo. Só no meu era esse versículo. O mesmo versículo do sonho que eu tive. Eu confirmei com a Samira e confirmei com meu pai, era outro, mas no meu era esse. Sobre nós nos sujeitarmos a Deus. Sobre nós resistirmos ao diabo e ele fugir de nós. E eu queria, irmãos, compartilhar com vocês algo muito interessante. Muitas vezes a gente cai no erro de achar que o nosso inimigo, nós ignoramos tanto o diabo, que às vezes a gente acaba subestimando ele. Às vezes nós somos tão ensinados a não dar atenção para ele, a ignorar ele, que ele não merece holofote, isso é verdade. Mas às vezes a gente acaba esquecendo quanto é real o mundo espiritual. E o quanto nós precisamos sim saber quais são as táticas, a Sandra falou aqui, para que a gente pudesse saber lutar contra ele. E eu estou lendo um livro muito interessante, pensando nisso. C.S. Lewis, ele é um escritor incrível. Ele era um homem muito estudioso. Ele era professor das principais faculdades de Oxford. Ele era ateu e ele se converteu. Ele é o autor de Crônicas de Nárnia. Alguém conhece Crônicas de Nárnia? Ele escreveu vários livros que foram muito importantes, Cristianismo Puro e Simples. E dentre um desses livros, ele escreveu um livro justamente sobre isso que eu estou falando. Ele pensou, e se nós soubéssemos quais são as principais armadilhas que o diabo usa contra a nossa vida? Foi assim que ele escreveu Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Nesse livro, a gente vê a narrativa de dois demônios. Maldonado, que é um demônio mais experiente, e Vermelindo, que é um demônio que está aprendendo com ele. Esse demônio mais experiente, ele manda cartas para o que está aprendendo sobre quais são as principais estratégias que ele deveria usar. E eu queria ler com vocês apenas algumas que me chamaram a atenção. E eu queria tanto que vocês, neste momento, prestassem atenção. Porque olha só, aqui a gente vai conseguir ter a consciência. Será que isso está acontecendo comigo? Será que eu estou caindo nessa armadilha? Nossa, eu preciso vigiar nisso. Realmente isso está acontecendo. Então eu quero que vocês prestem muita atenção. A primeira coisa, olha o que ele fala na sua carta para o seu aprendiz. Faça você o que fizer. Sempre haverá alguma benevolência, bem como alguma malícia na alma do seu paciente. Portanto, tente direcionar seu bem para os que estão longe. Crianças órfãos, doentes, necessitados, mas o mal para os que estão perto. Faça o que odeia os seus pais, os seus cônjuges, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho. Assim o bem será algo distante, imaginário. Mas o mal, algo real, já que está direcionado para quem está perto. Olha que estratégia esperta. E o que Jesus fala? Que nós devemos amar quem? O nosso próximo. Porque o meu amor se torna real quando eu coloco meu amor em prática, em ação. É muito fácil eu dizer que eu amo as pessoas que estão lá longe, que eu nem conheço. Mas aí eu vou e direciono todo o meu mal para o meu pai, para minha mãe, não obedecendo, sendo grosso, não me doando dentro de casa, fazendo o que eu quero lá no trânsito, mas eu amo as pessoas, os órfãos, as viúvas, eu amo. Olha só,
essa é uma estratégia. Será que você está esquecendo de amar de verdade as pessoas que estão do seu lado? É isso que a gente tem visto na igreja, não é? Várias igrejas que sustentam várias pessoas lá longe, mas elas não conseguem amar a esposa, o pastor não consegue amar a esposa, não conseguem amar os filhos. Segunda coisa, você pode, Vermelindo, encher o coração dele com o orgulho da humildade dele. Olha só. O orgulho é uma armadilha sutil e muitas vezes disfarçada. Até mesmo ações boas podem ser corrompidas se a motivação for o ego. Engraçado ver como os mortais sempre nos acusam de enfiar ideias em suas cabeças. Mas, na verdade, nosso trabalho mais importante é manter as coisas fora delas. Prestem atenção. Se isso falhar, você terá de apelar para uma distorção mais sutil. Sempre que estiver a serviço do inimigo, eles chamam o inimigo como Deus, tá? Todas as vezes que eu falar inimigo, é Deus. Porque eles estão se referindo a Deus como inimigo. Então, olha só. Sempre que estiverem a serviço do inimigo, teremos sido derrotados. Mas há formas de impedi-los de fazer isso. E a mais simples é desviar a atenção deles para si mesmos. Mantenha-os ocupados com os próprios pensamentos e tentando produzir sentimentos pela ação das suas próprias vontades. Prenda tanto a atenção deles no objeto de desejo que ele não chegue a pensar algo como: eu estou entrando num estado de raiva, eu estou entrando num estado de luxúria, ou eu estou entrando num estado de adultério. Não. Em contrapartida, faça-o refletir em termos como: agora os meus sentimentos estão se tornando mais puros, ou mais generosos, eu preciso colocar para fora. Então, fixe a sua atenção dentro deles mesmos, para que eles não consigam mais olhar para além de si, a ponto de enxergar o seu próximo ou o seu inimigo. Isso daqui foi escrito em 1942. Muito atual, né? Parece que escreveu hoje de manhã. Olha isso que interessante. Nas cartas, Vermelindo não se mostra preocupado se o seu paciente frequenta uma igreja. Não é problema nenhum. O diabo, ele odeia de fato a igreja verdadeira, pois ela promove união, crescimento. Mas já que o paciente gosta tanto de igreja, ele influencia o seu paciente para que ele experimente tantas igrejas, que ele se torne um degustador de igrejas e assim um crítico de igrejas. Ao final, não pertencendo de fato a nenhuma. Olha só. A falsa espiritualidade deve ser encorajada, Vermelindo. Mas olha, um cristianismo morno é tão útil para nós quanto nenhum cristianismo. Se você está morno, ou se você não está aqui, ou se você é ateu, tudo bem. Porque de fato não tem Cristo na sua vida como seu Senhor. Olha isso, um cristianismo morno é tão útil para nós como nenhum cristianismo. Maldonado sugere que Vermelindo deve incentivar o paciente a ter uma fé superficial, misturada com interesses mundanos ou rituais sem significado profundo, apenas por aparência. Assim ele se mantém um religioso, mas sem se comprometer verdadeiramente com Deus. Agora, olha isso daqui que foi escrito em 1942. Não há nada mais eficaz, Vermelindo, que o suspense e a ansiedade para bloquear a mente humana contra o inimigo. Nosso negócio é fazer com que eles fiquem constantemente pensando o que vai acontecer com eles. Os humanos, eles devem ser incentivados a viver no futuro, cheios de ansiedade, ou então, no passado, cheios de arrependimento. A depressão, a ansiedade, mas nunca no presente. Isso porque o presente é onde o inimigo age, é onde Deus age.
O inimigo ele está tentando fazer com que você fique preso no passado ou no futuro. Que você não viva o hoje, que você não viva o agora. E o que é muito interessante, que daria para a gente discorrer mais, é que para cada estratégia a gente vê vários versículos que Jesus nos alerta. Para cada um desses tem as orientações de Jesus, para que a gente pudesse combater, ficar alerta. Olha só, esse daqui é muito interessante. Sobre o ressentimento e o remorso pós-pecado. Então a pessoa errou. Vamos ver o que o diabo está dando, o que um dos demônios está dando de orientação para o seu aprendiz. Essa leve inquietação requer tratamento cuidadoso. Se permitirmos que esse sentimento sobreviva sem gerar arrependimento genuíno, isso trará excelentes frutos, pois aumentará a relutância do paciente em pensar no inimigo. Todos os seres humanos de quase todas as épocas se manifestam com relutância. Eles odeiam qualquer ideia que associe ao inimigo. Da mesma forma que pessoas em dificuldades financeiras odeiam a mera visão do seu extrato bancário. Nesse estado, o paciente gostará cada vez menos de realizar os seus deveres religiosos. Algumas semanas atrás, você teve que tentá-lo para desatenção nas suas orações. Mas agora, vermelhinho, você vai o encontrar de braços abertos para você, quase implorando que o distraia dos seus propósitos, pois o seu maior receio será o contato efetivo com o inimigo. Qual que é o objetivo do diabo? É te afastar de Deus. Quando você erra, o que ele quer gerar em você? Tanta culpa, tanta vergonha, que você não vá até ele. Então ele fica te acusando, te apontando justamente para que você tenha vergonha e que você não se aproxime de Deus. Enquanto nós temos que fazer completamente o quê? O contrário. Pecou, corre para ele, vai para ele. Mas as pessoas estão ficando o quê? Elas estão ficando cauterizadas. Elas vão sentindo remorso, uma vergonha, vai deixando. E agora é o último, e é um dos mais interessantes. Olha isso. Eu acredito que é um dos que mais pegam as pessoas que estão dentro da igreja. E já me pegou várias vezes. À medida que a ansiedade e a relutância do paciente de encará-lo o afastam cada vez mais da felicidade real, olha isso. Você descobrirá que qualquer coisa ou nada será suficiente para atrair a sua atenção. Não será mais preciso um bom livro, ou do seu trabalho, ou do seu sono. Os classificados do jornal de ontem já vão dar conta disso. Você poderá fazê-lo perder tempo não apenas em conversas que lhe agradem, mas também em conversas com pessoas que ele não dá a mínima, sobre assuntos que o entediam. Você pode fazê-lo ficar inativos por longos períodos de tempo, ou pode mantê-lo acordado à noite, sem que esteja numa festa. Mas apenas fixando o seu olhar para a lareira apagada em um quarto frio, de modo que ao menos ele possa dizer, como um dos meus próprios pacientes quando chegaram aqui no inferno: vejo agora que desperdicei a maior parte da minha vida sem fazer nem o que eu queria e nem o que eu deveria. A pessoa que fica ali, em cima do muro, ela não sabe o que ela faz. Ela não faz o que ela deve, mas ela também não faz o que ela quer. É aquele cristão morno que vive de religiosidade. Olha isso daqui. O nada é bem forte. Forte o bastante para roubar os melhores anos da vida de uma pessoa. Não em doces pecados, mas num sombrio devaneio da mente sobre sabe-se lá o porquê. Você dirá que esses são pecados muito pequenos, vermelhinhos, eu entendo. Sem dúvida, como os tentadores jovens, você está ansioso para poder reportar perversidades espetaculares. Mas lembre-se que a única coisa que importa é o quanto você consegue afastar o homem do inimigo. Olha isso. Não importa quão pequenos são os pecados, desde que seu efeito seja cumulativo e de desviar o homem para bem longe, para fora da luz, direto para o nada. E olha o que ele fala. O assassinato
não será melhor do que o jogo de baralho, se o jogo de baralho der conta do recado. Em outras palavras, o assassinato não será melhor do que o Instagram, do que a Netflix, do que olhar para o teto num devaneio, se isso der conta do recado de te afastar de Deus. Porque o único objetivo dele é te afastar de Deus, para te matar, para te destruir, para acabar com a sua alma. Olha isso. A estrada mais segura para o inferno é gradativa. A ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas, sem marcos, sem postes indicadores. É sutil, é aos poucos. A principal estratégia do diabo usada com a maioria das pessoas, ao contrário do que todos pensam, não é que os seres humanos se tornem grandes criminosos. Porque isso traz a consciência da culpa verdadeira. Mas pequenos pecados, embora não seja o que eles mais se divertem, são os mais certeiros no seu objetivo. Te levar lentamente para longe de Deus, com distrações fúteis. Ele ganha as almas com nada. Distrações, trocas de prioridade. Troca de prioridade. Eu já me vi muitas vezes nisso. Troca de prioridade. Quantas vezes eu tenho negociado meu relacionamento com Deus pelo meu celular? Quantas vezes eu tenho ido nessa ladeira gradativa, suave? Mas às vezes a gente pensa justamente o argumento que ele fala. Aquele criminoso, ele tem mais facilidade de se chegar a Deus porque ele tem consciência do seu pecado. É claro, você é um assassino. Eu preciso de arrependimento. Mas muitas vezes para nós, a gente olha para nós mesmos e pensa, eu preciso mesmo? Poxa, mas eu sou tão bom, eu sou uma boa filha. Eu me esforço em tudo que eu faço. A Stephanie está pregando sobre arrependimento, mas eu preciso me arrepender do que exatamente? O pastor pregou aqui na quinta que todos pecaram. Todos estão afastados da glória de Deus. Eu sou extremamente pecadora e ai de mim se não fosse a graça. Ai de mim se não fosse a palavra de Deus. E a última citação do C.S. Lewis, para que a gente possa fechar. Esse aviso, esse alerta que Deus está dando para nós. Em Mateus 6,33 diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que eu tenho que buscar em primeiro lugar? O reino de Deus. Olha só o que ele fala em um dos seus livros. Se você não escolheu o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, no fim não fará nenhuma diferença o que você escolheu no seu lugar. Não fará diferença se foram mulheres ou patriotismo, se foi cocaína ou se foi a arte, se foi o uísque ou um lugar no gabinete dos ministros, se foi o dinheiro ou se foi a ciência. Bem, certamente não há nenhuma diferença de importância. Perderemos o fim para o qual fomos formados e teremos rejeitado a única coisa que nos pode de fato satisfazer. Fará alguma diferença para um homem que está morrendo no deserto qual foi a rota escolhida a qual ele perdeu acesso a um único poço? Vai fazer alguma diferença para o homem que está lá no deserto morrendo de sede? Qual foi a rota que ele escolheu? Se ele não escolheu Jesus, ele vai estar lá morrendo de sede da mesma forma. Se você não escolher a Deus acima de todas as coisas, meus irmãos, de nada adianta a sua vida. De nada adianta. Eu quero muito, irmãos, que nós possamos, neste momento, fechar os nossos olhos e realmente pensar em que carta você tem sido. Como que tem sido o seu relacionamento com Deus?
E eu não quero estar aqui, irmãos, como alguém que está apontando, não, isso daqui foi para mim. Eu quero ser como Jeremias, como Isaías, que fala assim, foi eu que pequei, porque sim, eu também pequei. Eu quero muito, irmãos, que nós possamos abrir os nossos olhos de uma vez por todas e se importar com aquilo que verdadeiramente importa. Deus não pode ser usado como estrada. Se nos aproximamos dele, não como objetivo final, mas como um trajeto. Não como fim, mas como meio. Então nós não nos aproximamos de fato de Deus. Se você está se aproximando de Deus, meu irmão, para que Ele seja um trajeto para te levar até alguém, ou até algum lugar, ou qualquer outra coisa, que não seja Ele mesmo, você não está conhecendo o Deus verdadeiro. C.S. Lewis disse isso quando ele perdeu a esposa dele para o câncer. Ele compartilhou isso no livro dele, falando assim, meu Deus, eu estou reconhecendo que eu estou me relacionando com Deus, porque eu quero encontrar minha esposa de novo. E não porque eu quero Deus. Eu estou me relacionando com Deus como um meio para chegar no céu, mas não para ter relacionamento com o dono do céu. E ele escreveu na sua oração, só posso me encontrar com a Joy outra vez quando eu aprender a te amar tanto, Jesus, que encontrá-la não me é mais importante. Eu só posso me encontrar de novo com ela outra vez quando eu aprender a te amar tanto, que me encontrar com ela não é mais importante. Espírito Santo, meu desejo nessa noite, Pai, é que o Senhor possa me despertar, que o Senhor continue me despertando, Pai. Para que eu possa tirar do meu coração, Pai, todas as coisas que estão no lugar que são só sua. O lugar que é só seu, o trono que é só seu, Pai. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor possa trazer à minha mente e à mente dos meus irmãos a urgência que há em nós nos despertarmos e sermos de verdade cartas vivas. Eu peço, Espírito Santo, para que o Senhor possa nos batizar, Pai, com arrependimento, Pai. Mostre para nós o quanto nós somos pecadores, Pai. Tire de nós todo o egoísmo, egocentrismo, vaidade, todo cuidado demais com o meu eu, Pai. Espírito Santo, por favor, eu quero, Senhor, me arrepender dos meus maus caminhos. Eu quero de fato buscar a Tua face, Pai. Mesmo que as palavras muitas vezes sejam duras, sejam pesadas, mesmo que o meu cérebro quer que eu vá para outro lugar, porque é difícil, é pesado. Mas que, Pai, isso não possa me afastar de Ti. Que por mais, ó Deus, que doa, que eu sempre possa me colocar à disposição nas Tuas mãos como um vaso de barro, Pai. Que realmente eu seja amassada, destruída, quantas vezes for preciso, para que o Senhor me aperfeiçoe, Pai. Eu quero ser uma carta viva neste mundo. Eu quero ser uma carta viva na minha geração. Eu quero ser uma carta viva, Senhor, na minha igreja, no meu bairro, na minha casa, na minha família. Eu não quero mais ficar em silêncio. Eu não quero mais, ó Deus, viver só para mim mesma. Eu não quero vir para a igreja só, ó Deus, para buscar os meus bens, Pai, as coisas que o Senhor pode me dar, Pai. Mas eu quero, acima de tudo, você me ensina a te amar, Pai. Me ensina a te buscar de verdade, Pai. Nesse momento, Pai, gere em nós o arrependimento genuíno, Pai. Nos traga consciência o quanto somos pecadores, o quanto estamos negligenciando a Sua presença. Nós estamos nos esquecendo que estamos nos relacionando com o Senhor dos exércitos, o Rei do universo, o Deus Todo-Poderoso, qual não há outro, não há outro, não há outro, não há outro pelo qual o homem possa ser salvo, não há outro, não há outro meio, não há outra verdade, não há outra vida. Jesus, eu quero fazer, ó Deus, eu quero fazer valer a pena o que o Senhor sofreu por mim. Quanto o Senhor sofreu por mim, Pai. O Senhor abriu mão da Tua glória. O Senhor veio aqui e morreu e sofreu como um ser humano. Quanto amor. Meu Deus, me ensine a não viver aquém disso.
ver como um meio para me dar uma família, para me dar um bom emprego, para me dar uma boa casa. O Senhor me ensina para te buscar. Para te buscar. E o Senhor vai recompensar os que te buscam. É uma consequência. Me ensina, Jesus. Me ensina. Eu imploro, Jesus. Porque eu sei que é uma questão de vida ou morte. Eu imploro, Jesus. Limpa o meu coração. Limpa o nosso coração, Jesus, enquanto há tempo, Pai. Desperta a tua igreja enquanto há tempo. Como eu estou me distraindo, Pai. Eu não quero mais isso, Pai. Eu quero de uma vez por todas me arrepender, despertar e viver, Pai, aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu quero levar a paz, ó Deus. Eu quero levar a justiça. Eu quero levar o amor. Eu quero que as pessoas olhem para a igreja, a noiva de Cristo, e se sintam atraídas por Ti. Eu quero que as pessoas olhem para nós e falem: meu Deus, eu quero ser cristã. Eu quero esse Deus. Eu quero ser igual a você. Porque eu vejo Cristo em você. O grupo de louvor pode subir. Que você continue nesse espírito, pedindo para que Deus abra os teus olhos. Te mostre o quanto você é pecador. Porque eu já caí nesse erro. Eu já falei para Deus: Deus, eu quero que o Senhor me mostre. Me mostra, me mostra onde eu estou errando. E Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Que nessa noite nós possamos de fato fazer uma aliança com Deus e falar assim: não, chega. Chega, chega. Eu me